Muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre Persevaliana nesse vídeo, vai falar um pouquinho também sobre fungo e eu gostaria que você acompanhasse a gente, o Papo Orquidófilo, que já está na sua terceira parte. Eu e o Nenê estamos fazendo uma gravação aqui no Sorocaba Orquídeas. Espero que vocês sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Boquilli e você está no canal Orquídeas em Ação. Muito bem, estamos aqui de volta, eu e o Nenê. Seja muito bem-vindo. Nenê, obrigado novamente por estar participando aí do canal Orquídeas em Ação. É uma grande satisfação, uma honra estar participando com você aqui. Lembrando que a todos aí do conhecimento do Nenê que já participou de expedições, Nenê que já tem um vasto conhecimento no mundo orquidófilo, tem todo o meu respeito e carinho. Mais de 20 anos já de cultivo, Nenê? Já, pouquinho, né? Dinossauro das orquídeas. E o assunto de hoje aqui... Dinossauro é o Paulo. Tem o Paulo ainda que a gente vai fazer. Desde 74. Eu não havia nascido, ele já era orquidófilo. Nossa senhora, vocês não conhecem o Paulo ainda? E o Paulo tá fugindo da gente. Esquenta não, que a gente vai pegar você, vai colocar você aqui para fazer filmagem também. Mas a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre Cattleya agora, então o assunto é bem bacana. E também a gente vai falar um pouquinho sobre fungo. Tem muita gente que faz algumas confusões sobre algumas pintinhas que começam a nascer nas suas orquídeas e já vem aquele desespero. Eu entendo que você que está começando agora, né, não está muito acostumado com esse tipo de procedimento e há muita informação, seja através de vídeos, através daquilo que as pessoas falam, e acaba confundindo você, né? Então, imediatamente o que você se preocupa é já ir atrás de um fungicida, e a gente vai falar um pouquinho disso, talvez esclareça algumas dúvidas e alguns problemas que você tenha no seu orquidário. A gente vai falar também de alguns defensivos, de alguns mecanismos que você pode estar utilizando aí, mas sobretudo alertando você que não é tudo que você deve utilizar para fazer com que as suas orquídeas se livrem de um problema que às vezes nem existe, tá? Então vamos começar falando aqui dessas meninas. Nenê, apresenta para nós essas maravilhas aqui. Então, esse é o mês das Cattleyas persivalianas. É uma planta endêmica originária da Venezuela, né? Foi descoberta em 1861 e foi descrita em 1863 por Rickenbach como Cattleya labiata persivaliana, variedade persivaliana, como eu te falei no começo. Presta atenção nessa história é bem bacana, né? Eu falei pra vocês que ele era um dinossauro, né? Ele falou que é o Paulo, é ele que é dinossauro também, viu? E essa história é bem bacana, viu? Então presta atenção, se liga aí. Então, aí o rapaz que descobriu essa planta mandou pro Sander uma parte dela, e a outra parte foi para um orquidófilo, um cara, um entusiasta de orquídeas, se chamava James Percival. Então, tá aí, persivaliana vem de Percival, sobrenome do rapaz. Falava que ela tem o cheiro, né? O cheiro da Cattleya persivaliana é muito penetrante e lembra realmente percevejo. Muita gente fala que vem de persivaliana vem de percevejo, não tem nada a ver. Persivaliana vem do sobrenome do rapaz chamado sobrenome Percival, né? Que ele quebrou o Rickenbach. Porque o Rickenbach falou que era uma variedade. Ele falou, não é variedade. Se eu falar para um menino de 5 anos sentir o odor da planta e vendar olhos dele lá dentro do orquidário, ele vai achar a planta. Então, a labiata não tem esse perfume, porque a labiata já tinha sido descoberta em 1819, 1818. 1819, 18, né? 18. E essa aí, 1861, foi descoberta. Então, o Rickenbach não aceitou, o O'Brien, que é o outro orquidólogo, que foi e reclassificou a planta. E realmente, é uma espécie. Então tá aí, gente. Exatamente, ó. Então tem que ficar bem claro, né? A gente está tratando de uma espécie de orquídea, né? Persivaliana é uma espécie de orquídea, não é isso? Né? E é uma espécie de orquídea, é uma espécie de Cattleya. Então é uma espécie do gênero Cattleya. Certo. Então é uma belíssima flor, né? Uma belíssima planta. Acho que não há discussões sobre esse assunto, né? Agora um pouquinho sobre o cultivo delas, Nenê. A gente está vendo aqui, por exemplo, plantada em vaso, né? Aqui também em vaso plástico e vaso de barro, né? Você está vendo que o vaso plástico, o barro, aliás, o plástico e o barro, está na mesma estufa. E ambos estão vegetando normal. Isso é bem bacana também, porque às vezes as pessoas ficam sempre na dúvida, né? De que tipo de vaso, etc. Sempre é aquilo lá, né? Eu acho que tem que encontrar a melhor forma daquilo de meio de cultivo do seu orquidário. Você vai encontrando o seu mecanismo de trabalhar com ele, mas fica bem claro aqui, né? Nessas duas amostras que nós deixamos aqui, que tanto no barro quanto no vaso plástico vai bem. Sim, é isso aí. E são plantas que vêm de uma região entre 1.200 metros a 2.000 metros de altitude. Você fala, puta, não vou conseguir cultivar, tipo na região de Sorocaba,
ou na maioria da parte do Brasil que é entre 500, 600, 700 metros ou menos, litorânea. Você consegue sim, porque a planta mateira que tiraram lá de trás, realmente, essa é difícil de adaptação. Mas como ela está muito tempo no Brasil, recebeu muito corte, foi para vários orquidófilos, né? E esses caras, essas pessoas conseguiram cultivar com sucesso em climas de 100 metros, de 50 metros e a nível de mar. Eu sempre tive um pensamento, né? Não sei, até que eu gostaria que nesse papo aqui você pudesse concordar ou discordar de mim. Eu sempre tive pensamento, por exemplo, assim, né? Sobre esse lance das orquídeas, por exemplo, que vem de 2.000 metros, né, de altitude, e a gente cultivar, por exemplo, que nem aqui em Sorocaba, né? 600, 700 metros de altitude. Nessa parte litorânea que nem o Nenê falou. Eu sempre tive o pensamento assim, a planta, ela tem uma genética muito forte quando ela é retirada da natureza mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, pega, e vamos fazer aqui, por exemplo, um selfie, para de repente a gente pegar essa cápsula e fazer ela in vitro, certo? O meu pensamento, Nenê, fica sempre voltado e que ela vai perdendo um pouco essa identidade com a mãe. Lógico que essa primeira ainda tem uma genética muito puxada com a mãe, seria isso, né? E poderia ser, o meu pensamento poderia estar correto, Nenê, dizendo que as formas conforme ela for sendo reproduzida, ela vai perdendo um pouquinho dessa genética e se habituando no local que ela está sendo cultivada, que seria, por exemplo, o Brasil, o país tropical? Sim, ela vai perdendo. Ela carrega na genética ainda isso por várias gerações, mas no decorrer, como você falou, ela vai perdendo essa genética da planta-mãe. Se você levar essa planta para 1.500 metros, tudo que é uma região mediana, que ela vegeta, vai muito bem. Se você levar essa planta para Minas Gerais, ela vai vegetar otimamente. O clima de lá. Porque ela vem de região fresca, ela vem de região quente ao mesmo tempo, só que é muito calor, só que muito ventilação, constante. Então isso, tem plantas de parcivaliana na Venezuela que dá pleno sol. E não queima. Se você colocar a planta aqui na região nossa, 600 metros, vai queimar. Tenha em mente que os mesmos 600 metros de Sorocaba não quer dizer que sejam os mesmos 600 metros de Pernambuco, da Bahia, de Goiás. Então assim, às vezes os 600 metros aqui, que a gente tem em Sorocaba, a turma acha, muitas pessoas do Nordeste falam, mas aí aqui você não viu que é o inferno. Eu conheço o Nordeste. Realmente é um inferno, o calor. Aqui também, Sorocaba é quente demais. Vocês não acreditavam em mim? Gente, é muito quente. Ó, nós estamos falando dia 31 de maio, amanhã já inicia dia 1º de junho, né? Já estamos entrando no inverno. Perceba que nenhum de nós aqui estamos com roupa de frio, né? Não há frio, a gente não vê frio aqui. Então até chegou a cair alguns dias aqui a temperatura à noite, mas nada que a gente pudesse dizer que é o extremo. E ainda falando desse lance de temperatura, Nenê, o que seria ideal, por exemplo, para um cultivo em região quente assim? O que a gente podia falar para pessoas que moram em região quente e em região mais fria, para o cultivo, por exemplo, da persivaliana? O range de temperatura da persivaliana em si vai assim, dos 10 graus até os 35. Ela vai muito bem cultivo nessa faixa de temperatura, não tem problema. Caiu para 0 grau, como cai em Sorocaba às vezes em inverno, vai sentir um pouquinho, se for um inverno muito rigoroso. Mas 2 dias não vai fazer a planta falecer não, como os caras, vai morrer minha planta, vai para dentro. Não precisa. Tem uma catleia ou outra, tipo a catleia doviana, a doviana ou a catleia áurea, que agora são espécies separadas, né? Essas você tem que cuidar. É a catleia mais difícil de cultivar. É essa áurea e a doviana, que vem de região muito quente. Temperatura média de 27, 28 graus anual. Aqui cai para 20, para 18, tem lugar no Brasil que a temperatura média anual é 15 graus. A planta já não vai. Já vai dar problema no cultivo da planta. E, por exemplo, a luz, Nenê, seria uns 50%? 50%, como a maioria das catleias, não tem problema. Não queira... Tem gente que coloca a sombrite 70%. Não precisa. O problema não é a gramatura não é sombrite, é a marca, né? É a tela de sombreamento. Deixa bem claro que sombrite não é o que a gente fala sombrite, mas não é. Tela de sombreamento. Sombrite é uma marca da Equipesca de Campinas. Que aqui ninguém está falando... Deixando claro aí, né? É que a turma conhece como sombrite, mas é tela de sombreamento. Então, se for de 70%, você pode colocar. Mas não é a gramatura da tela que vai queimar a sua orquídea. É a altura do seu orquidário. Exatamente. Outra coisa também, Nenê, talvez é uma outra coisa que eu gostaria que você também pudesse falar. Eu entendo que, por exemplo, sobre a luz de orquidário, as pessoas se apegam muito ao sol passando realmente por cima do orquidário. Eu tenho entendimento, talvez de uma forma, daquilo que eu tenho visto como cultivo, do que eu tenho lido, Nenê, que na verdade não se trata do sol e a quantidade de sol pegando no orquidário, mas sim daquela luz difusa que faz com que a iluminação realmente do ambiente seja o suficiente para o florescer. Poderia ser... Eu estou certo ou errado nesse pensamento, Nenê? Tá certo. Seria tá isso? Certo. Seria isso? Seria isso. Não tem necessidade. Você, 50%, eu tenho que ter bastante luz aqui. Aí quer medir lumens, né? 15 mil lumens. 15 mil lumens é sol pleno. Dentro da sua estufa, uma catleia florescer é 2 mil lumens, mas não é todo mundo que tem acesso a esse aplicativo ou aparelho que lê isso.
Então, como você vai fazer? Não esqueça isso aí. Esteja ciente que pegue sol no seu orquidário pelo menos 4 horas por dia. De iluminação, que você falou. Certo. Pegou iluminação é suficiente. A planta vai fazer a fotossíntese dela, vai produzir açúcar, que se é açúcar ela tem que produzir. Então a água, o sol produz açúcar e a planta vai proliferando. Isso daí também, né? Eu sempre deixo a dica de quando a gente, por exemplo, fala desse sol, é claro que você deve ter uma atenção, né, Nenê? Do sol, vamos supor, dessas 4 horas que o Nenê falou, se ela pega, por exemplo, das 11 da manhã até as 2 da tarde, perceba que ela está pegando o sol do período mais quente do dia, né? Então, se ele está passando realmente com a cabeça em cima do seu orquidário, eu acho que daí deve haver uma preocupação das espécies que você tem, do seu meio de cultivo, e aí pode-se pensar, de repente, num sombreamento de 70%, ou não seria necessário? Não seria necessário. Faça o orquidário seu, assim, tem uma regra. No mínimo, 3 metros de altura do piso até o teto do orquidário, até onde vai ficar a tela de sombreamento. Se você pendurar a sua planta a 1 metro da tela, com 50% você vai torrar a planta. Tem planta que vai ser torrada realmente, vai queimar. Coloca na altura da sua barriga, do seu tórax, do seu abdômen, aqui, para você ver a planta também. Você está passando, você vai estar analisando a planta, fazendo exame se não tem problema de fungo, olhando o vaso, olhando se a planta precisa de replante. Não você coloca a planta aqui na cabeça. Você tem que ficar arrancando um vaso por vaso para ficar olhando. Ou colocar uma escada para ficar verificando como que estão os vasos. Então, baixa o vaso, não precisa colocar a tela de 70%. Coloca a tela lá em cima, 2 metros da tela, a sua planta não vai queimar. O sol, o que a tela faz? Quando o sol bate, ele difunde as partículas dele. Se você coloca muito perto, aqui 1 metro, meio metro, antes de difusão, vai acontecer o quê? Vai queimar. Então, quando ele difunde 1 metro, 2 metros de altura, 2 metros de altura, já vai estar difundido. Então já quebrou a molécula em 50%. Que é a simulação, tá? Que a gente falou nesses 3 vídeos aqui sobre o que acontece nas florestas, né? O que acontece? Essa simulação que o Nenê está passando aqui é aquela. A gente tem na floresta o quê? Lógico que não são todas as orquídeas que também convivem em florestas, né? Mas que nem as upícolas, né, Nenê? Que talvez às vezes as pessoas também, né? É muito assunto, né? Talvez um assunto para um outro momento. Mas, por exemplo, já quando a gente vai partir para as plantas, por exemplo, que nem a Rofa mansanguela, por exemplo, que seria uma planta rupícola, né, Nenê? Planta rupícola. Isso. E que daí a gente já teria um outro tipo de substrato, né? Já seria tratando ela. E plantas que são cultivadas realmente no seu meio de cultivo natural, a sol pleno, muitas vezes, né, Nenê? A sol plena, assim, se você vê no habitat dela, ela vegeta a pleno sol, luz pura. Aí você vai querer imitar na sua casa. Tipo, vamos colocar Sorocaba aqui, a 600 metros. Lá é 1.500, 2.000. Se você já no sol, você vai queimar. Porque não tem aquela... Lá tem sol direto, só que, como a gente falou da perseverana, tem aquele refresco o dia todo. Então, você coloca a mão na planta lá, você não sente calor, você não sente que está quente. Na sua casa, debaixo do seu sombrito, você coloca a mão na planta, você sente que está calor. Ou seja, está faltando ventilação. Só lembrando, ventilação, ó, é um dos 3, luz... Peraí, vamos lá. Peraí que, ó, vamos ver se a gente tá falando a mesma língua aqui. Porque eu falei, inclusive, num vídeo eu falei para vocês que tem 4 elementos que eu considero o principal para a sobrevivência das orquídeas. Então, o meu primeiro ponto seria a luz. O segundo ponto do cultivo seria a... bom, o primeiro ponto seria a iluminação. Vamos ver qual que é o seu segundo, para ver se eu lembro do meu segundo, Nenê. Água na medida. Água, tem que ter umidade atmosférica e água na medida no vaso. Isso, eu falava da iluminação, a água que... Sem água, né? Ela não tem nem o que falar sobre isso, né? Vamos só complementar lá. Eu sei que vai prolongar um pouco mais o assunto, mas vamos ver aqui. Se eu tenho numa catleia, por exemplo, isso aqui, ó, pseudobulbo, é reserva de água. É uma reserva de água. Eu molho hoje. E eu não preciso molhar amanhã ou depois. Eu tenho que verificar aqui. Entre uma rega e outra tem que ter a regra. Tem que estar seco. Aí você volta a molhar. É aquele terminho que todo mundo já está careca de saber, quem não sabe. É mais fácil você matar uma planta por excesso de água do que por falta. Se você desidratar ali, você regando, você hidrata em 2, 3 dias. A planta vai voltar de novo para água.
Simples. Luz, Sem segredo. então seria luz, água, a ventilação e lógico que a gente pode falar também de outros elementos como adubação e também sobre o substrato. Mas esses três principais elementos é o que faz com que uma orquídea se desenvolva, sobreviva, tá? Então você tem que ter sim essa preocupação. Os orquidários, como a gente já vem falando há algum tempo, né? Se você tem a opção de você ter essa umidade, quanto mais umidade melhor, tá? Porque é o que, novamente falando do que elas têm lá, é aquela brisa que acontece no início da noite, que vai até o final o início da manhã, né, que faz com que aquele ambiente onde ela esteja lá está sim úmido, né, Nenê? Então é mais ou menos isso, né, Nenê? Não deixe de esquecer assim. Você falou aí que quanto mais umidade, melhor. Assim, você tem... A planta não pode ficar com 90% de umidade dentro do ambiente dela sempre. Certo, okay. Se não tiver ventilação nesse ambiente, vai proliferar fungo e você vai perder a planta. Fungo. Calor, abafado, né? Lugar abafado. Sorocaba. Sorocaba. Se for um lugar, Sorocaba, com um terreno, um lugar da sua casa que seja abafado, não tem ventilação, e você dá muita umidade, fatalmente você vai perder a planta por fungo. Legal. Para falar, por exemplo, da adubação dela, Nenê, seria acho que é a mesma base para tudo, né? Nesse caso aqui já seria um pouquinho diferente das micro-orquídeas que nós estávamos falando, porque aqui já poderia, se for usar um químico, já pode ser. A planta, em relação à micro-orquídea lá, é quase 100 vezes maior. Dependendo de uma catleia, é quase 100 vezes maior do que uma micro-orquídea. Então, você tem que ter em mente assim, é 1 grama por litro para uma planta dessa? Pode socar 1 grama aí sem problema no adubação, que ela vai absorver. Certo. Até Perfeito. 1,5 grama de adubação mineral, ela vai absorver. Não quero colocar mais, você vai começar a queimar a planta. Não sai extrapolando. Usa 1 grama de adubo. Se fazer uma adubação semanal, reduza, coloca meio grama, porque você está regando toda semana. Quinzenal, 1 grama de adubo. Tem gente que não tem tempo, só pode adubar quinzena. O meu caso é esse, eu adubo de quinzena. E as plantas vão muito bem, obrigado. Você está vendo aqui, ó. É adubado quinzenalmente as plantas aqui, não adubo semanal, por quê? Se você acostumar a sua planta com adubação maçante, adubação maçante é a mesma coisa que uma criança. Você dá bala para ela todo dia. Se um dia você tirar a bala dela, ele vai falar, cadê a bala? Eu quero bala, aí começa a chorar. Coisa a planta. Se você faltar, for viajar, se ficar muito tempo fora, a planta vai sentir. É isso que então fica aí, fica essa dica, tá? A gente vai parar aqui o assunto para falar agora para você de um assunto que assim tem assustado e aterrorizado muitos orquidófilos que estão começando agora, que é os fungos. Há motivos para ter todo esse medo e terror, né? Não, motivo algum. Então a gente volta já para falar, não sai daí.